A lei é a Lei 14.457, que ela foi publicada em 2022, tá? Eu trago aqui um trechinho dela para a gente, na verdade, a totalidade do capítulo 7º, né? Ele é bem curtinho, mas, apesar de só ter um artigo aqui, ele traz um nível de complexidade nessas exigências muito grande, porque ele traz questões multidisciplinares aqui a serem tratadas. Então, ele tem 4 incisos que trazem as obrigações, que são as obrigações que as empresas devem se adequar. Isso está em vigor desde o dia 20 agora, gente, dia 20 de março. Então, já começou, já tem aí 3 dias dessa lei sendo exigido. Então, quais são essas obrigações aqui que a gente tem com relação a essa lei? A primeira é que todas essas regras de combate ao assédio sexual e outras formas de violência, elas devem ser incluídas nas regras de condutas da empresa. Então, aquilo que a gente tem hoje de código de conduta, políticas da empresa, códigos de ética, eles devem passar a refletir este tema também, tá? A lei não diz como, mas diz que isso tem que estar refletido aí nos documentos das empresas. E ela traz aí o legislador, ele complementa essa obrigação dizendo que tem que ser dada ampla divulgação desse conteúdo aos empregados e às empregadas, tá? A outra exigência da lei, que vem aí no artigo 2º, ele é que a empresa passa a ter que ter um procedimento estruturado para o recebimento e para o tratamento de denúncias relacionadas a esse tema, que é assédio sexual e outros tipos de violência. Então, esse inciso, ele traz aí a exigência de que tenha a permissão para que haja a possibilidade de que o denunciante se mantenha anônimo nessa estrutura, então, e que também haja a divulgação e a possibilidade de aplicação de sanções administrativas pela empresa, sem prejuízo das apurações judiciais cabíveis, né? Então, essa aí é uma novidade e algo que tem que ser trabalhado para que a empresa possa vir a aplicar essas sanções administrativas. O inciso 3º, ele traz aí uma obrigação relacionada à CIPA. Então, a CIPA ela já tratava de temas relacionados à segurança operacional de trabalho, e agora passa a ser a obrigação da CIPA também, esse cuidado com a segurança, não só operacional, mas a segurança, em termos de ambiente, a segurança psicológica também dos profissionais no ambiente de trabalho. E, por último, a lei faz uma exigência que as empresas, ao menos uma vez por ano, façam ações de conscientização, capacitação e orientação quanto a esses temas, que é o combate ao assédio sexual e também outros tipos de violência no ambiente de trabalho. Para essa ação anual, o legislador expandiu um pouquinho mais aqui a atuação da lei e também exige que a gente trate temas como inclusão e diversidade, tá? Então, e para quem se aplica, né, essa lei? A lei, ela sofre essas exigências todas as empresas que têm CIPA, né? Então, eu trouxe aqui para a gente ver quais são as empresas, né? Uma cópia aqui do quadro da norma regulamentadora número 5, que indica quais são as empresas que têm CIPA, logo as empresas que vão ter que se adequar a essa nova legislação. Então, a gente sabe que, como regra, toda empresa com mais de 80 funcionários, ela obrigatoriamente vai ter que se adequar a essa legislação, e as empresas com menos de 19 funcionários não têm essa obrigação. Empresas que têm entre 20 e 80 funcionários, elas podem estar obrigadas ou não, a depender do risco relacionado à sua atividade, tá? Nós não vamos entrar nesse tema aqui, mas só para que vocês tenham como referência, para saber qual que é o grau de risco da atividade da sua empresa, basta que você verifique na NR04, no quadro número 1, lá tem um depara de todos os quinais e qual é o grau de risco daquela atividade. Então, se a sua empresa tem várias atividades, você pega o grau de risco maior e é a partir dele que você analisa se existe a exigência ou não de se adequar a essa legislação, tá ok?
Aqui, só como curiosidade, eu trouxe a informação que a sigla da CIPA não muda, mas o nome da CIPA mudou e passa a se chamar Comissão Interna de Previsão de Acidentes e de Assédio. Então, o assédio foi acrescentado aí realmente como parte dos temas a serem tratados pela CIPA. Tá? Inclusive, a NR já sofreu, a NR5 já sofreu as alterações e já reflete todo esse tema. Tá? Então, acho que quando a gente pensa aí nessa legislação, o tema que mais vem à mente, que mais chama atenção é a questão do canal de denúncia, né? Porque a legislação fala sobre ter um procedimento estruturado para receber denúncias. Então, a gente percebe que no nosso contato aí com os clientes, muitos deles acreditam que, eu tenho um canal, então eu já estou aderente à legislação, né? Então, a gente trouxe aqui como uma provocação, já vimos ali no começo que, pelas exigências, são 4, o canal é apenas uma delas, então, ter o canal por si só não deixa a empresa aderente a essa legislação, teriam ainda as demais obrigações, mas ainda assim, em termos de canal, quando a gente pensa, ele tem que ter sido um canal bem estruturado para que ele atenda a essa legislação, né? E o que seria um canal bem estruturado? Não basta eu contratar uma ferramenta de mercado, contratar um software e deixar este canal disponível ou incluir no meu site um campo ali de contato, saque de canal de denúncias, faça a sua denúncia. Isso não é suficiente, porque isso não vai atender aos demais requisitos da legislação, né? Então, quando a gente pensa num canal estruturado, esse canal ele tem que estar com base em todos os demais documentos da empresa, então ele tem que estar estruturado da mesma forma que o código de conduta da empresa é estruturado, o código de ética, que os procedimentos são estruturados, né? A gente não pode ter uma forma de tratar uma denúncia dentro do canal e uma mensagem sendo comunicada de forma diferente num código de conduta, né? A mensagem para o profissional ela tem que ser clara do que a empresa espera dele em termos de conduta. Além disso, nós temos que o canal, para que ele seja eficiente, para que ele funcione bem, precisa de uma pré-definição das árvores de assuntos, das exceções. Então, o que seria isso? A árvore de assuntos, eu preciso saber cada um dos temas, quem é a pessoa dentro da empresa correta para tratar aquele tema. E as exceções também, que é muito importante. Então, eu não posso correr o risco de ter uma denúncia sendo enviada e quem vai tratar aquela denúncia é o próprio denunciado. Então, esses cuidados, eles são anteriores, né, à implementação do canal, e a partir daí a gente tem as preocupações pós-implementação de canal, né? Então, uma delas é com relação à divulgação e à conscientização. Então, conscientização, porque a gente não quer nesse canal que tenham assuntos outros que comprometam, né, o correto fluxo do canal de denúncias. A gente vê por aí canais de denúncias onde as pessoas mandam currículos, reclamações sobre decisões estratégicas da empresa, temas outros, né, de reclamação de consumidor que não tem nada a ver com o canal, então isso é prejudicial. Então, a conscientização, ela ajuda a evitar que a gente tenha comunicados incorretos nesse canal, e também a questão da divulgação. Então, um teste que a gente fala é, o seu empregado, ele já sabe onde está o canal, antes mesmo dele precisar fazer uma denúncia, ou ele, uma vez que ele optou por fazer uma denúncia, ele tem que buscar onde está, como que ele acessa aquele canal, para saber se fazer aquela denúncia, né? Então, todos esses testes a gente precisa fazer para saber se esse canal está aderente, né? Se eu tenho um público, por exemplo, dentro da empresa que não sabe ler e escrever, eu não posso ter um canal que seja exclusivamente acessado por e-mail ou website. Então, eu tenho que pensar numa ferramenta que ela seja adequada a todo o público. Talvez pensar em uma caixa postal, um atendimento telefônico, ou outras formas que tornem o canal também acessível a esse público, tá? E, uma vez implementado,
a parte de treinamento. Isso é algo constante, a gente vai falar bastante disso aqui durante a apresentação, e até por isso a gente tem o Antoine como convidado, que vai tratar muito desses temas, porque quando a gente trata de temas que envolvem uma mudança cultural, muitas vezes só aquilo que a gente coloca no papel, a documentação, não é suficiente, a gente precisa ir um pouquinho além, tá? Um ponto bem importante aqui desse canal, que a legislação reforça, é o da confidencialidade, tá? Então, esse tema eu gosto de chamar um pouquinho de atenção, porque quando a gente olha hoje no Brasil, nas empresas, toda empresa tem um termo de confidencialidade, um documento de confidencialidade assinado, mas muito pouco se fala sobre esse tema, né? Nós não vemos muitas sanções ou muitos danos acontecendo em função do descumprimento de um tema relacionado à confidencialidade no âmbito da relação de trabalho, né? Então, tivemos algum avanço com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas aqui a gente tem uma legislação reforçando este tema, tá? Eu vi que entrou aqui uma pergunta, enquanto a gente estava falando, sobre a necessidade de independência do canal de denúncias. A lei não fala, não exige que esse canal seja independente. Sempre um canal independente, ele desfruta num primeiro momento de mais confiança por parte dos empregados, então esse canal ele atinge um nível de maturidade mais cedo, porque os profissionais tendem a ter uma confiança maior de que aquela informação não vai ser comunicada quando você tem um terceiro, e eu tenho uma facilidade maior para tratar exceções. Então, se eu tenho uma empresa terceirizada, eu não corro o risco daquele comunicado chegar direto para a pessoa que está sendo denunciada. Se eu tenho um canal interno, eu tenho que trabalhar bastante nos procedimentos para deixar definido como que fica o canal, se a denúncia a ser feita é sobre a própria pessoa que faz o tratamento do canal. Então, a princípio, não há uma exigência, apesar de que, em termos de melhores práticas de mercado, o canal independente, ele sempre tem um funcionamento melhor, tá? Então, aqui eu trouxe um pouquinho quais seriam as ferramentas que a gente tem para adequar a empresa a essa legislação. É claro que eu não entrei aqui no mérito de nenhuma atividade específica, nenhum ramo de negócio específico, e sim as ferramentas gerais que a gente sabe que são comuns à maior parte das empresas. A gente coloca elas aqui todas entrelaçadas, porque isso tem que ser um trabalho conjunto para que a gente não tenha um documento falando algo diverso do outro. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem um código de ética e conduta, que tem que passar a refletir esses temas. Procedimentos internos que muitas vezes têm que ser ajustados para que a gente consiga ter um combate efetivo ao assédio sexual e outros tipos de violência. Muitas vezes a gente tem que alterar procedimentos internos, né? A questão do canal de denúncias, que a gente já falou, que ele tem que ser devidamente estruturado. A política de confidencialidade, que tem que deixar de ser só um termo que a gente assina ali no contrato de trabalho, mas ser algo que seja realmente trabalhado. Mais importante ainda, com aqueles funcionários que vão efetuar o tratamento das denúncias ou que possam vir a trabalhar em investigações que possam acontecer em função das denúncias feitas. Regras de não retaliação, esse ponto é bem importante para a gente aqui no Brasil. A gente ainda não tem um aparato jurídico que proteja a pessoa que faz uma denúncia. Então, é muito importante que a empresa deixe claro e expresse que não haverá uma retaliação, que essa mensagem fique clara em documentos, em treinamentos, e mais importante de tudo, que a empresa siga esse preceito de não retaliar uma pessoa que faça uma denúncia, né? E a questão do contrato de trabalho, como a legislação ela traz essa possibilidade de aplicação de sanções administrativas, a gente tem que a questão que o contrato de trabalho ele tem que prever que o funcionário ele vai ter que seguir normas de condutas da empresa e que, havendo descumprimento, poderão haver sanções, tá? E no centro de tudo, novamente, treinamento e divulgação. Aqui são 2 treinamentos diferentes que a gente fala. Tem os treinamentos exigidos pela lei
e tem aqueles treinamentos que são os treinamentos das mudanças que a gente efetuou nesses códigos, nessas políticas, nesses procedimentos. Então, se eu tinha um código e agora eu tenho um novo código com novas regras, novos procedimentos, então o meu público, né, os empregados, eles têm que receber treinamentos sobre isso para que estejam todos na mesma página e entendam ali os temas a serem tratados. Tá? Em termos de metodologia de adequação, eu trouxe aqui para vocês uma metodologia que a gente usa bastante na Apter e que eu gosto muito, que eu acho que fica um trabalho muito coeso. Já é algo similar que a gente usou para implementar em clientes planos de integridades, ESG, até mesmo Lei Geral de Proteção de Dados, então que a gente envolve códigos, temas relacionados à privacidade, então a gente usa essa mesma metodologia que a gente está chamando aqui de jurídica cultural, que é sempre partir dos valores e da cultura da empresa, para partir daí a gente pensar em como vai estruturar processos, estruturas, documentos e então os treinamentos, né? Por que partir dos valores e culturas? Porque é ali que a gente vai conseguir conversar com o nosso, né, interessado final. Eu tenho que me responsabilizar por ter uma comunicação com o meu empregado, quando eu estou falando de temas tão sensíveis como assédio, inclusão, diversidade, eu tenho que fazer com que o meu público final, o meu empregado, compreenda aquela mensagem, né? E a compreensão dessa mensagem, ela passa por questões culturais, questões regionais. Então, acontece muito da gente iniciar um processo de adequação e de implementação em um cliente, ele fala, olha, só que a minha política é global, eu estou em diversos países. E a gente tem, por exemplo, a sede da empresa nos Estados Unidos, no qual para eles é um tanto quanto difícil entender por que a gente precisa trabalhar tanto numa política de não retaliação, porque eles já têm um ambiente jurídico que protege a pessoa que faz uma denúncia. Então, nesse caso, a gente precisa entender esse cenário para fazer uma oferta de adequação que seja aderente à realidade deles e também aderente à questão cultural local. Então, nesse caso, nós podemos pensar em deixar a política global como está, mas pensar em documentos locais que suportem, que façam adequação a essa legislação, mas que também respeite o que eles têm como regra interna, e considerando a particularidade ali de cada país, né? Eu dei um exemplo aqui, Estados Unidos, Brasil, mas a gente tem, inclusive, situações de uma mesma empresa, numa mesma região, mas uma sede é escritório e outra é uma fábrica, e a gente tem perfis diferentes, formas de se relacionar muito diferente. E se eu quero estabelecer qual que é a conduta que eu espero daqueles funcionários, ou qual é a conduta que eu não quero, né, que não é desejada, que eu quero um comportamento seja suprimido, eu preciso partir daí para entender e aí sim desenhar os novos processos, tá? Aqui eu coloco sempre como segundo passo processos e estruturas, porque existe em alguns casos, uma necessidade de adequação estrutural, tá? Da empresa, do estabelecimento. A gente teve um caso de um cliente, não vou mencionar aqui o nome, mas só o fato ocorrido, numa denúncia de que a porta do banheiro era transparente. E o cliente falou, não é transparente a porta do banheiro. E ao visitar o local, a gente viu que a porta não era transparente, sim, mas ela era leitosa, então eu não conseguia ver o que estava acontecendo ali dentro do vestiário, mas eu conseguia ver o contorno das pessoas, né? Então, nesse caso, a gente precisa de uma adequação estrutural, né? Eu não posso ter um nível de exposição desse. Então, o mais simples, eles estavam ali pensando em horários alternados, homens e mulheres, mas às vezes a resposta é tão simples quanto troque a porta do vestiário, né? E a partir daí a gente consegue desenhar um processo que seja adequado. Então, quando eu tenho isso definido, os documentos, eles vêm como a roupagem final. Então, o código, ele tem que falar com isso, código de ética e de conduta, qualquer procedimento, qualquer regra interna,
ele tem que conversar, né, até mesmo os documentos da CIPA, ele tem que conversar com essa estrutura que a gente já desenhou, que é uma estrutura propícia a combater qualquer tipo de assédio ou violência. E a partir daí, novamente, treinamento e divulgação. Não vou repetir aqui, porque o Antônio vai falar bastante, né, o tempo que leva para implementar uma cultura ou para mudar um tipo de comportamento, mas ele passa, sem dúvida, pela questão de treinamento e divulgação. Então, em termos de projeto, quando a gente pensa começo, meio e fim, para adequar uma empresa a essa nova legislação, seriam essas etapas com as ferramentas que a gente conversou. Uma vez implementado, a gente tem ali uma atividade recorrente, em decorrência dessas mudanças que a gente fez, que a legislação exigiu. Então, se eu passo a ter um canal de denúncias, eu passo a ter uma atividade recorrente de receber esses comunicados, essas denúncias que possam ser feitas através desse canal, fazer a apuração dessas denúncias, né? Eu não tenho um canal de denúncias só denúncias verdadeiras, né? Eu tenho que investigar, eu tenho que apurar, eu tenho que, muitas vezes, contratar terceiros para auxiliar nessa investigação, tenho que fazer a gestão correta dessas consequências, né? E o que é essa gestão de consequência? Eu não posso ter duas pessoas praticando a mesma infração e tendo consequências diferentes, porque daí eu posso ter outros problemas, como alegações de discriminação, por exemplo. Então, eu tenho que gerir as consequências para que elas sejam coesas, para que elas estejam sempre alinhadas, né? Qual foi a ação e qual foi a consequência. Com essas informações de denúncias, elas trazem informações valiosas para que a empresa elabore planos de ações corretivos, né? E faça também ações para melhorar aquele ambiente. Temos os treinamentos e palestras, né, que vão ser frequentes em função dessa inclusão do tema na CIPA, então isso vai ser recorrente nas atividades da CIPA, além do treinamento anual que a própria legislação determinou, né, aquelas ações de capacitação, orientação e sensibilização dos empregados. Então, esses serão, sim, temas recorrentes ali da nossa atividade. Eu vi que chegou uma pergunta aqui relacionada às consequências, eu acabei não respondendo, porque a gente teria esse slide aqui na sequência. Então, aqui eu trouxe um pouquinho de informação para vocês dos riscos que a gente teria de não implementar, né, não se adequar a essa legislação, ou também dos riscos de uma má implementação, né? O que pode acontecer? Então, não implementar, a gente já tem as multas e sanções aí relacionadas à própria legislação. Denúncias ao Ministério Público do Trabalho em necessidade de firmar termos de ajuste de conduta. A gente sabe que isso aqui tem um peso muito grande em termos de imagem para a empresa. Então, aqui eu acho o principal risco, inclusive pela probabilidade, porque qualquer profissional que se sentir exposto de alguma forma, ou que entenda que a empresa não tomou as ações necessárias para protegê-lo contra qualquer tipo de violência dentro do ambiente de trabalho, ele pode fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho e, havendo a fiscalização, se o Ministério do Trabalho entender que a empresa não tomou as ações necessárias ou minimamente não seguiu a essas 4 exigências legais, sim, a empresa pode ter problemas aqui e é uma exposição muito grande, né? Todos os tipos de processo, então, imagina, eu tenho uma situação de assédio sexual, é crime, então eu posso ter ali processos de todos os tipos, trabalhista, civil, criminal, eu tenho agravante que a empresa não atendeu a essa legislação. E se a gente pensar numa implementação, né, que não for bem conduzida, a gente tem alguns riscos, porque a gente tem uma obrigação de confidencialidade. Então, se eu vazo uma informação, se eu não dou o devido tratamento a essa informação, eu tenho a quebra dessa obrigação de confidencialidade, eu posso ter infrações à Lei Geral de Proteção de Dados, porque eu vou trabalhar ali com dados pessoais e muitas vezes não só do denunciante, do denunciado,
pode inclusive ter dados de terceiros em vídeos, fotos, que são apresentados como testemunhas. E também a questão da alegação de discriminação, se a gente não tiver uma boa gestão de consequência aqui com relação aos comunicados efetuados. Acho que eu espero ter respondido aí, mas se houver alguma dúvida ainda é só mandar aqui nas perguntas, depois no final a gente vai respondendo, tá? Aqui, então, é bem comum aqui, às vezes a gente trabalha nos processos, documentos, políticas, implementa o canal, e aí o pessoal fala, agora acabou, né? Já tem uma pessoa para tratar as denúncias, tenho tudo, e aí eles falam, Vanessa, acabou? Eu vou até passar aqui o tema agora para o Antoine, porque a questão cultural, toda vez que a gente tem uma legislação que entra uma questão cultural, eu falo que nunca acaba, que está vivo o tempo inteiro. Então, a legislação fala o que para a gente? Que ela tem que evitar qualquer tipo de violência no ambiente de trabalho. A gente tem cenários hoje, né, de situações que são consideradas uma violência no ambiente de trabalho e que não era assim há 10 anos. Então, pode ser que amanhã, hoje, coisas que a gente não considere como sendo uma violência no ambiente de trabalho, amanhã sejam consideradas. Então, a legislação é a mesma, mas pode ser que todo esse aparato que a gente construiu, a gente tenha que rever, porque a gente entra nos detalhes da conduta, né, para estabelecer o que é certo, o que é errado, o que a gente aceita ou o que não. Então, essa questão é viva, a gente tem que ter um acompanhamento aí constante dessa documentação, daquele projeto que foi implementado, como está o nosso aparato de apoio, né, para evitar esse tema, e para que a gente esteja sempre atualizado, senão tudo isso se torna obsoleto muito rápido, né?